Obrigado, Cristina. Irmãs e irmãos, uma vez mais, corações e mentes elevados a Deus, a Jesus, e aos nossos amigos espirituais, vamos rogar a proteção e o amparo de mais alto para que tenhamos uma noite agradável, uma conversa produtiva e nós possamos todos sair daqui dessa conversa um pouquinho mais felizes com nós mesmos e mais informados a respeito daquilo que a doutrina espírita nos revelou. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais. Meus irmãos, hoje eu queria conversar com todos a respeito das escolhas das provas. As escolhas das provas, elas são bastante discutidas a partir do item 258 do Livro dos Espíritos. Por que eu escolhi esse tema? Bem, primeiro me deixaram livre para escolher o tema que eu achasse conveniente para a nossa conversa. E eu escolhi esse tema porque essa semana que passou, pessoas de diferentes cultos, de diferentes correntes religiosas, conhecidas minhas, conversando comigo, falavam muito em destino, em algo que já estivesse escrito. E isso veio em função de alguns desencarnes registrados em nosso meio. E a primeira coisa que se disse é que não, ninguém morre de véspera, isso tudo está destinado, a pessoa tem a data para partir. Mas a gente começou a conversar. E ficaram dúvidas entre nós. Ficaram uma série de questões por serem respondidas. Não estou dizendo que a gente vai responder todas aqui. Mas vamos encaminhar um pensamento. Nós sabemos que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Então, todos que reencarnam aqui, com exceção dos grandes missionários, dos grandes reveladores, guias da humanidade, com exceção desses espíritos de escola, encarnou aqui ou está espiando ou está se colocando à prova. Lembrando claramente que uma expiação é o pagamento de um débito. E uma prova é um teste que a pessoa faz consigo mesma para se certificar de que já atingiu um determinado grau de virtude, de comportamento, ou de conhecimento até. Então, reencarnou aqui, se não for um dos guias da humanidade, se não for um espírito missionário, está aqui para se colocar à prova ou para expiar um débito passado. Mas aí a pergunta que vem é, bom, tá bom, reencarnou na Terra, é para expiar ou para se colocar à prova. Mas na hora que está preparando a reencarnação, na hora que o espírito é avisado, você vai reencarnar, ele tem consciência exata de tudo que vai lhe acontecer, ele tem uma previsão, aquilo ali é como um roteiro de uma peça de teatro. Olha, primeiro ato, depois da fala da personagem A, entra você em cena, vai tocar a campainha, você vai abrir a porta e vai dizer, seja bem-vindo, doutor João. Isso é uma peça de teatro. Nós somos atores em uma peça de teatro.
Algumas correntes religiosas pensam algo muito parecido, se não exatamente isso, dizem-nos algo muito parecido com isso. Somos atores numa peça de teatro. É tudo Matrix? A Matrix é para valer? A Matrix realmente existe? A doutrina espírita nos diz que não é assim. Ela diz que os espíritos, em função do seu grau de evolução, da consciência que tenham sobre seus débitos e sobre seus méritos, eles poderão sim ter conhecimento e até fazer escolhas. Conhecimento sobre o que será o seu roteiro de vida, a sua agenda. Não vou chamar de roteiro, a sua agenda de vida. E até fazer escolhas. Então, quando eu falo que o espírito ele tem consciência, quando reencarna, da sua agenda de vida, eu estou comparando aquilo que é a nossa agenda semanal de trabalho. Então, eu sei que nessa semana eu tenho uma reunião amanhã, a tantas horas, para discutir o plano anual de 2022. Eu até sei que essa reunião está agendada, mas eu tenho certeza de que a reunião vai acontecer? Não. Não, porque tanta coisa muda em cima da hora, gerentes são chamados para isso, para aquilo, acontece uma emergência, está agendado, mas eu não tenho certeza absoluta de que vai acontecer. E acontecendo, eu sei como é que vai ser a reunião. A reunião tem até uma pauta, né? Mas será que a gente vai cumprir a pauta toda? Será que as coisas vão acontecer exatamente do jeito que a gente está achando que deveria acontecer, tudo no seu momento certo, as pessoas trazendo as informações que foram pedidas? Quantas vezes a gente chega na reunião e o fulano ou beltrano que tinham que trazer um relatório, chegam lá e dizem, olha, infelizmente não deu para trazer o relatório porque o sistema não rodou, ou porque faltou carregar, não tem dados suficientes para extrair, não dá para fazer uma previsão. Quantas coisas acontecem? Nossa vida é parecida com isso. Nossa programação de reencarnação e nossa consciência a respeito do que vai nos acontecer é parecida com isso. Não tem cada momento, cada minuto da nossa vida anotado no livro do Eterno e nada vai sair daquele script que estava programado. Não é assim. Não é assim. O próprio espírito, em função do seu grau de elevação, pode até escolher o gênero de prova, pode escolher como ele vai expiar um determinado débito com a economia divina, mas ele não pode programar cada passo. Vou programar cada passo dessa experiência. Não, não dá. Não dá e não é isso que acontece. Agora, todos os espíritos eles podem escolher como vão ser suas provas, como são as suas expiações? Não. Podem escolher as suas provas, o gênero de provas, as atribulações pelas quais vai passar, aqueles espíritos que já tenham um grau de entendimento, de arrependimento,
uma compreensão maior e mais próxima da verdade, daquilo que lhe compete fazer, daquilo que são as suas obrigações e os seus recursos, méritos. Se não for assim, não vai escolher, ou vai escolher muito pouco. Vai escolher pouquíssimas coisas. E mesmo muitas escolhas serão dirigidas. Agora, o fato de ter feito escolhas não significa que não possa ou não possam acontecer mudanças. Porque nós mesmos, quando nos colocamos em marcha, fazemos opções diferentes. Nós acabamos preferindo um caminho do que outro. Quando a gente sai numa viagem, pegou o carro, eu quero sair daqui, quero ir daqui onde estou, na Tijuca, eu quero ir até a Barra. O que eu posso fazer? Geralmente eu subo alto, mas não obrigatoriamente vou subir o alto se encontrar um engarrafamento. Se eu chegar ali na usina, tiver um engarrafamento medonho, eu dou meia volta e vou pela Grajão Jacarepaguá. Eu tenho outros caminhos, eu escolho outros caminhos. Na nossa vida, na nossa encarnação é a mesma coisa. Nós temos uma agenda. Nós, como disse Emmanuel, nós reencarnamos com as nossas preferências e as nossas inclinações. Mas o cumprimento da agenda, ele vai se dar de acordo com o que nós decidirmos no momento. Nós temos o completo livre-arbítrio para isso. Enquanto nós ainda fomos muito atrasados, ainda princípios inteligentes, tomando conhecimento de nós mesmos, nós fomos muito mais guiados. As escolhas foram feitas por nós, pelos nossos guias, pelos mentores da espiritualidade, agentes de Deus nas nossas vidas. Eles fizeram escolhas por nós, até um determinado momento. No momento em que nós nos reconhecemos, naquele instante do ergo sum, eu sou, eu posso fazer minhas escolhas, eu entendo o que está se passando bom nesse momento, as escolhas, elas paulatinamente passam para as nossas mãos. Como crianças, nós vamos sendo guiados até um determinado momento, até que nos tornamos completamente independentes dos nossos pais, dos nossos tutores, e fazemos as escolhas por nós mesmos. Bom, comparando meu filho, quando ele estudou numa universidade que ficava fora aqui do município do Rio de Janeiro. Então, quando ele passou no Enem, coisa e tal, ele veio me perguntar: pai, dá para eu ir? Você tem condição? Vamos ter condição, porque ele ia ter que morar lá, alugar lá, alguma coisa para ele morar lá. Eu disse para ele: sim, pode ir, vai lá. Nós vamos, a família vai conseguir te dar suporte. Ou seja, ele tinha uma escolha, mas a escolha dele dependia do nosso suporte. Agora adulto, trocou de emprego, foi para São Paulo. Me perguntou se podia ir para São Paulo? Não. Ele trocou ideias comigo como um homem adulto, mas no sentido dele se certificar de que a troca seria vantajosa do ponto de vista da carreira dele financeiramente, e decidiu e foi. A mãe está com uma saudade enorme. Eu estou com saudade dele.
Mas ele tem as escolhas dele, ele tem que fazer as escolhas dele, tem que seguir. Nós somos semelhantes, como espíritos reencarnando. Até um determinado estágio, nós precisamos que os nossos guias, nossos mentores, eles digam: olha, você está fazendo essa escolha não é a mais adequada para você. Nós temos que ter certeza de que eles vão nos apoiar. Ninguém vai reencarnar sem um espírito protetor, sem um guardião que venha nos orientar, venha nos auxiliar, nos apoiar nas nossas boas disposições, nas nossas boas obras. E tem que combinar com ele. Se eu disser para ele que, olha, eu quero reencarnar, quero ser ladrão, ele vai dizer para mim: bom, se você quer ser ladrão, você não precisa de mim como teu espírito protetor, você não precisa de mim como teu mentor. Então vai sozinho, vai você ser ladrão sozinho, porque eu não vou te ajudar a ser ladrão. Mas se eu digo para ele: olha, tem pretensão disso, tem pretensão daquilo, eu quero ser um novo Eurípides Barçanufo, ele pode me dizer: não vai ser, não vai dar. Vamos pensar de outra maneira, vamos ver o que você pode fazer de bom, qual pode ser o caminho para você. Mas eu vou ter que entrar num acordo com ele. Eu vou ter que entrar, muitas vezes, em acordo com outras pessoas, com outros espíritos. Se eu faço uma opção por ter uma família, está na minha agenda, né? Ter família, filhos, eu preciso combinar com alguém. Vamos combinar como é que vai ser. Então existe isso se processa. Certeza absoluta só quando você está encarnado e faz as escolhas para que tudo isso que foi programado aconteça. Espíritos mais atrasados, até alguns espíritos recalcitrantes no mal, que não desejam reencarnar. Há espíritos que não desejam reencarnar. Mas chega um momento em que Deus, se preferirem a divina providência, se preferirem o conjunto dos espíritos obreiros de Deus, eles tomam de assalto esse espírito e dizem para ele: olha, você não pode continuar nessa trajetória, você está obrigado a um período reencarnatório para você ajustar o teu caminho. E nós fazemos isso pelo teu benefício. Como uma criança de 5, 6 anos, sem nenhuma consciência de si mesmo, que quer correr no parquinho o dia inteiro. Chega uma hora que a mãe segura e diz: não, agora a gente tem que ir para casa, tem que tomar banho, tem que almoçar, tem que descansar. Não quero dormir, não quero comer. Mas tem que comer, tem que dormir. A mãe orienta, leva até a pulso. Alguns espíritos têm esse comportamento tão infantil que tem que ser guiados, levados a pulso a um processo reencarnatório, levados a pulso a uma experiência expiatória, para que os seus débitos não se acumulem e o atraso na sua escalada evolutiva não seja tamanho que demore tanto tempo para ser resgatado. Então, nós temos esses 3 tipos de situações. Princípios inteligentes, que ainda não se individualizaram, ou estão em processo inicial de individualização, não têm escolha nenhuma, são dirigidos pelas mãos dos obreiros de Deus. Espíritos já com um certo conhecimento, adiantamento, que podem fazer escolhas, de acordo com o seu grau evolutivo, mais ou menos escolhas. E espíritos recalcitrantes,
que, embora já tenham livre-arbítrio, eles são reencarnados, é traçado para eles um roteiro a pulso, para que eles sejam colocados à prova ou sejam submetidos à oportunidade de um processo expiatório. Bom, se eu tenho escolhas, né? Essa é a pergunta seguinte. Bom, se eu tenho escolhas, quais as escolhas que eu faço? Como é que eu faço essas escolhas? A resposta dos espíritos é a seguinte: quanto mais desmaterializado for o espírito, melhores vão ser essas escolhas. Melhores em que sentido? Vai ser uma vida mais confortável? Vai ser uma prova mais suave? Não vai me pesar tanto nos ombros? Não, não é isso. A melhor escolha é aquela que tem em vista as necessidades do espírito imortal e não as necessidades temporárias de uma matéria que é totalmente impermanente. Então, quando um espírito, já com um grau de evolução, de entendimento, que percebe a grande obra da criação, mesmo que não conheça todos os seus detalhes, mas já conhece, consegue apanhar o contorno da grande obra, percebe o grau de felicidade que o espera na eternidade e entende que há um conjunto de dívidas a serem saldadas que estão retendo o seu avanço. O que esse espírito ele vai fazer como opção? Ele vai fazer uma opção por um processo reencarnatório que liquide essas dívidas, que deixe ele ir logo para aquela tão almejada felicidade, que o deixe avançar no progresso espiritual. E é assim que a escolha é feita. Ah, mas você vai ter uma expiação, você vai ter um processo duro para enfrentar. Quando a gente está machucado, agora antes da reunião começar, Cristina, eu e Valtinho falávamos dos remédios de antigamente, né? De como era antigamente, e antigamente tinha mertiolate. E não era mertiolate indolor, não. Nem indolor, nem incolor. Era um remédio vermelhão, que você ficava todo pintado de vermelho, e ardia, mais ardia que às vezes era melhor, doía menos o machucado do que a aplicação do mertiolate. Mas a gente sabia que tinha que botar o mertiolate para quê? Para evitar uma infecção, evitar um ferimento que não fechasse e que aí ia causar mais problema. Então, lavava bem, esfregava o machucado com água e sabão de coco e depois metia mertiolate em cima. Ardia que só, doía que só, mas doía uma vez. Depois cicatrizava, que era uma maravilha. E é isso que o espírito que percebe, que já apanhou todo o contorno da obra divina e percebe a felicidade que o espera, ele diz assim: olha, eu quero me ver livre logo desse débito passado, eu quero me ver livre de tudo que está me atrasando para eu poder seguir rapidamente para esse estado de felicidade que eu já antevejo. Agora, espíritos menos adiantados, mais materializados, eles vão olhar para o processo reencarnatório e muitas vezes eles vão procurar oportunidades
de gozos materiais e não o caminho para chegar livre aos gozos espirituais. E aí a pergunta, mas ele pode fazer isso? Arnaldo, isso está na regra? Tá. Tem um livre-arbítrio para fazer escolhas, para dizer, não, olha, ó, eu tenho aí débitos com o passado, o mais adequado seria que eu tivesse uma reencarnação em que a agenda fosse uma agenda de vida com limites e dificuldades financeiras, até algum tipo de pobreza. Mas olha só, eu não estou gostando dessa ideia de ser tão pobre, não dá para ser assim sei lá, em vez de ser classe E, não dá para ser um classe D, não, um classe D+. Dá. É isso que você acha que aguenta? É. Os espíritos vão te recomendar, olha, você podia ser mais ambicioso nas suas pretensões. Você não quer? Não, então tá bom, não quer. O contrário também se dá. Alguém muito ambicioso desse ponto de vista da aquisição das virtudes, eu quero me botar à prova, eu quero ser colocado dentro de um processo reencarnatório onde eu vou ter que enfrentar a miséria, eu vou ter que enfrentar uma família desagregadora ou desagregada, vou ter que enfrentar arrastamentos para o vício, e isso tudo lidando com uma sociedade ladravaz, corrupta. Aí um bom espírito mentor vai dizer, mas meu irmãozinho, não é desafio demais para uma só encarnação? Não, eu quero me livrar dos débitos de uma vez só. Eu posso resistir a isso, fazer frente a isso. É o teu livre-arbítrio. Mas os mentores já sabem que tuas chances de ser bem-sucedido são pequeníssimas. Que você está se lançando temerariamente numa jornada da qual você pode sair com mais débitos do que quando entrou. Mas ainda assim você tem a liberdade. E naturalmente, todos nós sabemos que sempre teremos a chance de recomeçar e corrigir o mal feito. Porém, o ideal é que nós avancemos sempre, continuamente. Mesmo que numa progressão um pouco mais lenta, mas que seja segura. Que você não fique parado. Nós sabemos que o espírito ele não retrocede. Mas parar é muito fácil para nós. No nosso estágio presente, parar é muito, muito fácil para nós. Diria que é até o mais comum, o percentual maior de probabilidade que envolve as nossas oportunidades reencarnatórias. E aí, estagiou, parou, você perdeu tempo. Perdeu tempo, volta para o início, né, para o início dessa jornada reencarnatória, vai ter que começar tudo de novo. Então, o que os espíritos procuram, quanto mais elevados eles são, é uma agenda de progresso, mas com desafios que ele pode sustentar, que ele pode fazer face e superado.
esse processo reencarnatório, prosperado esse tempo, vai para a etapa seguinte e continua a sua escalada evolutiva. Então, é assim que o espírito vai escolher aquela agenda de reencarnação que o leve à expiação das faltas e a um progresso mais acelerado, dentro das suas possibilidades, dentro da realidade da sua resistência moral, resistência espiritual. De outra maneira, pode acabar produzindo uma estagnação na sua escala evolutiva, na sua escalada evolutiva, e isso vai levá-lo a novos e novos processos reencarnatórios. E cada vez que a gente fica estagnado num ponto, mais difícil é sair desse ponto. É como se nós fôssemos criando uma inércia maior para sairmos daquele ponto. O que a gente pode falar? As leis da natureza são inflexíveis. Não há a possibilidade de nós termos cometido um erro, uma escolha errada lá no passado e não resgatarmos isso em um processo ou em processos reencarnatórios. Nós vamos sempre ter que fazer esse resgate. Mas a divina economia, ela é muito generosa conosco. Se nós tivermos um débito passado, mas no presente nós realizarmos grandes depósitos de boas obras, a economia divina vai dizer para nós assim: bom, você está se tornando um cliente preferencial. Você tem lá um débito, mas você está colocando aqui um investimento nas boas obras. Então, em função desse investimento que você colocou aqui, eu vou te dar uma oportunidade de resgate que você vai escolher, que vai ser talvez até um pouco mais branda, como na questão do relacionamento com o banco. Se eu tenho uma conta corrente lá onde eu estou sempre depositando e movimentando, mesmo que eu tenha um débito de uma hipoteca, alguma coisa com o banco dessa ordem, o banco diz assim para mim: olha, você é um cliente que tem um movimento bom aqui comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um juros preferencial. Eu vou estender, vou alongar o teu prazo de pagamento. Essa comparação não é perfeita, mas serve para a gente pensar, para nós elaborarmos como a economia divina se processa em relação à quitação dos nossos débitos morais, espirituais. Se eu, efetivamente, tenho acumulado boas obras, a providência divina ela pode me dar certas alternativas. Tem uma passagem que é trazida por André Luiz. Eu agora estou em dúvida em qual livro de André Luiz esse relato ele foi feito. Deixa eu fazer um esforço. Eu acho que é Ação e Reação. Lá em Ação e Reação, tem um mentor, se não me engano o nome dele é Druso, que ele vai falar para André Luiz sobre as escolhas reencarnatórias de dois benfeitores desencarnados.
dois espíritos que já estão há algum tempo desencarnados, lá na espiritualidade têm agido de maneira incessantemente benévola em favor de encarnados e desencarnados, e que chegam ao momento de reencarnar. E eles chegam a esse momento porque eles mesmos querem ascender espiritualmente. Eles acham que já estão há bastante tempo ali em nosso lar e eles querem deixar a colônia de nosso lar e ir para uma colônia mais evoluída. Eles entendem que já estão nesse momento. Então eles querem um processo reencarnatório porque eles sabem que só vão ascender na escala espiritual se eles reencarnarem. E aí eles estão pensando nas provas a que eles vão se submeter. Provas, não expiações. Mas eles estão pensando nas provas. Porque eles já estão há um tempo desencarnados e, mesmo desencarnados, eles bloquearam a memória de vidas pregressas. Eles não trazem mais para o seu presente, o seu consciente, aquilo que eles fizeram de equivocado lá no passado. Mas o débito está lá anotado, está lá registrado. E quando eles começam a conversar com os mentores sobre a reencarnação, esses mentores dizem: olha só, que bacana que vocês estão pensando em reencarnar. Mas essas provas a que vocês estão querendo se submeter, elas não vão ajudar vocês a trocarem de plano, a subirem aqui, passarem para uma outra colônia mais elevada. Não vão ajudar. Ah, mas por que não vão ajudar? Porque vocês têm débitos que vocês precisam saldar. Mas aqui a gente passou tanto tempo aqui na espiritualidade fazendo tanto bem para tanta gente. Nós não conquistamos méritos diante da economia divina. E os mentores respondem: olha só, méritos vocês têm, mas existe o débito a ser saldado. E aí, nesse momento, o que os mentores fazem? Os mentores fazem uma, vamos chamar dessa maneira, regressão de memória. Eles abrem os escaninhos da memória desses dois irmãos e mostram que lá no passado, um passado já distante, 5 séculos atrás, lá no século XV, nessa altura já 6 séculos atrás, né? Lá no século XV, eles cometeram algumas escolhas bastante ruins para eles próprios, para a sua própria evolução. No caso, os dois, tão amigos, eram também amigos naquela encarnação e os dois cometeram, dentro de um certo contexto, cometeram um crime. Era um quadro de guerra, sim, mas eles, até procurando reconhecimento dentro do ambiente militar onde eles viviam, eles mataram um inimigo a sangue frio. Eles jogaram esse inimigo já rendido, capturado, e jogaram do alto de uma muralha. Jogaram-no num fosso, onde esse inimigo ele pereceu em condições terríveis. A queda já produziu um dano, uma lesão enorme no corpo,
E ainda os momentos finais que restaram a esse pobre cadáver, vamos chamar assim, ele os sofreu, ele os teve no meio de um fosso terrível, junto de outros cadáveres, e uma coisa dantesca. Aí esses dois irmãos, colocados diante dessa memória que foi resgatada, eles ficaram preocupadíssimos. Bom, não tinha mais a memória, não tinha consciência, vai ter que resgatar. Temos que resgatar, então vamos resgatar. E o resgate vai ser através de uma morte semelhante, também numa queda, também perdendo a vida em função das lesões causadas por essa queda. Mas a economia divina, reconhecendo os benefícios que eles já tinham produzido, os méritos que eles já tinham conquistado, diz assim, os mentores: olha só, vamos fazer o seguinte, vocês já fizeram muitas coisas boas, então vocês já têm certos méritos. Vamos escolher uma prova para vocês, ou uma expiação para vocês, que vá, pelo menos parcialmente, ao encontro daquilo que vocês estavam pretendendo. E eles estavam pretendendo se juntar aos esforços que a humanidade fazia naquela época para conquistar os céus, para criar, fabricar e produzir máquinas voadoras cada vez mais velozes, seguras, confortáveis. Então, o tipo de expiação que foi atribuída a eles foi a de que eles se tornariam mártires da aviação. Eles seriam colaboradores decisivos para o desenvolvimento dos aviões, mas seriam eles próprios vítimas de uma das experiências, de uma das tentativas. Eles então desencarnariam em função da queda de um desses aviões, nos quais eles estariam trabalhando pelo progresso da ciência aeronáutica. Então vejam, a expiação ela vai sempre vir, mas na medida do arrependimento, na medida das boas obras que o Espírito tenha apresentado, essa expiação ela vai ser ajustada. Olha, a expiação é dessa ordem, mas olha, como você fez tanta coisa boa, vamos te dar a oportunidade de expiar isso dentro do campo que você gostaria mesmo de trabalhar. Será uma expiação talvez até menos dolorosa do que aquela que você infligiu, do que a dor que você infligiu a uma outra pessoa no teu passado. Esses ajustes, eles vão acontecer. Mas isso tudo, essa história toda, que se deu com dois benfeitores chamados Ascânio e Lucas, eles acontecem porque eles já conseguiram angariar alguns méritos. Esse tipo de escolha, naturalmente, não vai acontecer para qualquer um. Como eu disse, haverá espíritos que eles, a bem dizer, nem terão exatamente escolhas. Mas vamos encerrar a nossa conversa, nós temos ainda aí 13 minutos. Vamos encerrar a nossa conversa reforçando um ponto pelo qual nós passamos, mas eu não tenho convicção de que tenha ficado muito claro.
A agenda está traçada, mas acontecer depende de você. Aparecer para a reunião que está agendada, seguir a pauta que está agendada e realizar tudo conforme você colocou ali na tua agenda. Porque você tem o livre-arbítrio de fugir da agenda. Vamos supor no caso do Ascani e do Lucas. Vamos supor que, para acontecer o processo expiatório, como eles propuseram, eles têm que ingressar no campo da aviação. E vamos supor que um deles decida que não quer espiar dessa maneira, não vai espiar dessa maneira, e aí resolve que não só não vai ingressar no campo da aviação, como nunca vai tirar os pés do chão. E aí, como é que vai acontecer a expiação? Não vai acontecer. Não vai seguir a agenda. Ah, então ele não vai desencarnar? Não, ele vai desencarnar, mas vai desencarnar de outra maneira. Vai desencarnar de outra forma. Também durante o próprio processo expiatório, podem haver mudanças, digamos assim, para melhor. Eu soube de uma história de uma irmã que ela teve o seu processo expiatório, mas ela não foi levada ao desencarne como era a agenda inicial. O que aconteceu? Essa pessoa era uma pessoa muito caridosa, era uma médium que trabalhava laboriosamente em benefício dos encarnados e dos desencarnados. Era alguém que praticamente não tinha um minuto de descanso, um minuto para si mesma, e então sofreu um acidente. Ela deveria ter desencarnado naquele acidente, e os guias e mentores da casa onde ela trabalhava, que é a casa que me abriga, disseram: olha, ela tinha programado para si esse tipo de desencarne porque ela tinha um débito para saldar. Não importa agora aqui ficar discorrendo qual era esse débito. E o tipo de desencarne que ela deveria ter se daria através desse acidente que ela sofreu. Porém, como ela teve um desempenho durante essa encarnação tão superior a tudo que se esperava dela, como tantas pessoas pediram por ela, a espiritualidade superior resolveu, entendeu que a expiação dela estava consumada sem que ela devesse desencarnar nesse processo. Ela ganha uma derrogação de prazo e continua encarnada, conforme tanta gente pediu e ela mesma solicitou. Agora, ela vai ficar com uma sequela. Essa sequela não vai lhe impedir de continuar laborando da forma como ela vem laborando, mas vai ser uma lembrança, uma marca de que o processo expiatório se consumou. O que aconteceu com ela? Ela ficou com um problema muito sutil em que a memória de curto prazo dela de vez em quando apagava.
Então, ela estava falando com a gente e estava falando que o céu é azul. E, de repente, ela dava uma congelada e dizia: o que a gente estava conversando mesmo? A gente estava conversando do mar? Não, a gente está conversando do céu. Você estava dizendo que o céu era azul. Ah, eu estava dizendo que o céu é azul. Não estava dizendo que o mar era azul, não. Não, você estava dizendo que o céu é azul. Pois é. Então o céu é azul. Isto daí, essa falha da memória de curto prazo dela, os espíritos, os guias da casa disseram: ela vai ficar. E isso é a marca de que o processo expiatório ele se consumou. E que o que ela está recebendo agora é uma derrogação de prazo, por conta de tantas preces que se elevaram em favor dela e por tantos méritos, e principalmente por tantos méritos que ela recolheu durante esse período reencarnatório, muito acima do que se tinha expectativa em relação a ela. Então, o processo se modifica para o bem e para o mal, para melhor ou para pior, de acordo com as nossas escolhas. Para melhor, quanto mais nós nos entregarmos à caridade, quanto mais fomos tolerantes com os nossos irmãos, quanto maior o bem que nós produzirmos. Para pior, quanto mais egoístas nós nos mantivermos, quanto mais nós fugirmos das nossas obrigações, quanto mais nós nos afastarmos do Evangelho de Jesus Cristo. E aí, a gente não pode esperar nenhum tipo de melhora. Nós só podemos esperar que mais graves sejam os nossos processos expiatórios. Você falou de expiação, Alexandre. Fala da prova. E a prova? O mesmo se dá com as provas. Eu posso escolher uma prova, e aqui, para deixar claro o que construindo aqui uma metáfora bem pobrezinha, mas o que é uma prova? Uma prova é alguma coisa que você elegeu para si mesmo para demonstrar o teu conhecimento, o teu avanço em algum tipo de conhecimento ou de prática. Então, eu vou fazer uma prova do Enem, por quê? Porque eu quero demonstrar para a sociedade que eu tenho capacidade de ingressar numa universidade. Eu vou fazer uma prova para um concurso público porque eu tenho que demonstrar para as organizações públicas que eu tenho competência, capacidade, conhecimento para desempenhar aquela função. Eu vou subir uma montanha porque eu sou um alpinista e a montanha está ali e eu quero me botar à prova, eu quero chegar lá em cima para provar a mim mesmo que eu sou capaz de chegar lá em cima. As provas, elas são certificações que nós damos do nosso avanço espiritual, do nosso avanço moral. Então a gente escolhe, olha, eu já sou um espírito desapegado da matéria. Ah, é? Você é desapegado da matéria? Então tá. Te dá agora uma prova. Você vai nascer numa família muito rica, você vai ganhar muito dinheiro. Vamos ver como é que você é desapegado da matéria. E aí eu venho e, em vez de me desapegar da matéria, eu me torno um avarento, uma pessoa voltada exclusivamente para o acúmulo de riquezas materiais, sem menor preocupação em relação a qualquer tipo de riqueza espiritual, moral, virtude. O que vai acontecer comigo? Não passei na prova. E posso ter até acumulado alguns deméritos. Mas a prova ela não está relacionada
a um débito anterior. Eu posso criar novos débitos com a prova, mas a prova em si não está relacionada com um débito anterior, ela está relacionada com alguma coisa que eu quero provar agora, para eu trocar de faixa. Né? Que nem no judô, no karatê, né? Nas artes marciais orientais. Vai passar da faixa amarela para a faixa verde, tem que fazer uma prova de faixa. Passou na prova, ganha a próxima faixa. Passou na prova, o espírito ascende a um outro plano, a um outro estágio, como queriam o Ascânio e o Lucas. Só que os mentores disseram, você ainda tem débitos para saldar. Então tem que saldar antes os débitos, para depois você se colocar à prova e ir para frente. Há espíritos tão decididos, com uma força de vontade tão grande, que eles, em um só processo reencarnatório, não só resgatam débitos anteriores, como se põem à prova e vão à frente. São muitos os que conseguem esse tipo de resultado? Não, não são. Mas também não é algo que seja impossível ou que jamais tenha acontecido. Pode até acontecer com uma certa frequência, não muito grande. São raros, mas acontece. Então, quando nós escolhermos nossas provas, nós também vamos ser orientados e nós também vamos pedir, se tivermos bom senso, provas que estão realmente proporcionais àquilo que é a nossa capacidade. Não adianta pedir para fazer uma prova de física nuclear se eu não conheço nada de física, se eu ainda estou aprendendo as primeiras letras. Então, meus irmãos, essa era a conversa que eu tinha planejado aqui para a nossa noite. Eu espero que ela tenha sido útil para os irmãos e convido os irmãos a lerem o Livro dos Espíritos, as perguntas que iniciam aí em 258 e vão se estendendo até 266, por ali. Temos muito material nessas perguntas para nós pensarmos a respeito de tudo isso que nós conversamos. Eu, então, dou graças a Deus, graças a Jesus e graças aos nossos amigos espirituais por ter tido essa oportunidade de dividir essa hora com os irmãos e devolvo a palavra ao nosso irmão Walter e à nossa irmã Cristina.